Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar sobre colesterol e triglicérides, o que são e como é que a gente trata, se preocupa na endocrinologia, né? Então, vou começar com algumas definições aqui, tá? O que são o colesterol e os triglicérides? São gorduras que a gente tem e elas são muito importantes para diversas funções. O colesterol é fonte, ele é precursor, para vocês terem uma ideia, né? Dos hormônios esteroides. Aqui na endocrinologia a gente tem testosterona, estrógeno, cortisol. Esses são os hormônios esteroides que a gente chama, começa a cascata deles, da formação deles pelo colesterol. E os triglicérides são gorduras que elas, né, são fontes de energia, então estão armazenadas no tecido gorduroso, como a glicose e também os triglicérides, eles são fonte de energia. Então, tanto a ideia, assim, não é, né, que a gente nunca, que a gente tem essas gorduras em níveis adequados para um funcionamento de todo o corpo. Aí também a vitamina D, por exemplo, também vem do colesterol. O colesterol participa de várias estruturas celulares, enfim, são super importantes. E o colesterol, aqui pensando do ponto de vista mais patológico de doença, a gente se preocupa com o colesterol quando a gente fala, né, o colesterol está alto, que o colesterol ruim, principalmente, quando está alto, a gente se preocupa que pode ser causa de infarto e de derrame, né? Então, colesterol a gente sempre se preocupa na endocrinologia, na cardiologia e diversas outras especialidades com, na verdade, quando o colesterol tá alto. E depois eu vou falar, né, qual o nível bom do colesterol. Enfim, não sei se eu vou ter essa resposta para vocês. Sejam muito bem-vindos. E, bom, vamos falar do colesterol. Na verdade, essa... deixa eu... Pois não incomodar aqui. Na verdade, quando a gente fala em colesterol e triglicérides, eles estão circulando no sangue não na forma pura, mas, como vocês sabem, né? Como a água e óleo não se misturam, as gorduras elas têm que estar empacotadas no que a gente chama de lipoproteínas. Então, quando a gente fala colesterol bom, colesterol ruim, na verdade a gente está falando das lipoproteínas, que são estruturas que têm o colesterol, né, o lipo, e os triglicérides também, e as proteínas que vão carregar. E aí, das lipoproteínas, a gente parte então para a nomenclatura do colesterol bom, colesterol ruim, né? E os triglicérides é uma entidade à parte. Colesterol, então, quando a gente se alimenta, né, essas gorduras são digeridas, internalizadas, caem na corrente sanguínea, vão para o fígado, tem essa fonte alimentar, mas o fígado também produz as lipoproteínas. E aí a gente vai ter o que a gente chama o colesterol ruim, que é o LDL, é uma proteína de baixa densidade, né, low density lipoprotein, o colesterol LDL, que ele serve para distribuir o colesterol, né, para todas essas funções que eu falei, produção dos hormônios, de vitaminas, das células, tudo mais, da estrutura das células. O LDL ele leva o colesterol para todos, né, para o corpo, do fígado para o corpo, e tem a HDL que traz, a lipoproteína traz de volta, faz o transporte reverso para o colesterol. É como se, né, o LDL distribuísse o colesterol
e o HDL recolher se faz esse transporte reverso. Por isso que assim, a gente fala o colesterol ruim, que é o LDL, quando ele está muito alto, que ele está, né, distribuindo colesterol, mas à medida que o tempo vai passando, o colesterol ele pode se depositar nas artérias, né, e aí com o processo de inflamação, a deposição de cálcio e tudo mais, vai sofrendo o processo de aterosclerose, que, né, enfim, pode culminar aí com o fechamento da luz, da passagem das artérias, levando a infarto e derrame. E o colesterol bom, né, essa proteína HDL, que limpa, vamos dizer, né, o excesso de colesterol, então faria, talvez, né, quer dizer, faria essa limpeza do excesso de colesterol, né? O LDL vai distribuindo, o HDL vai retornando para o fígado para ser metabolizado. Tem ainda as lipoproteínas que são mais ricas em triglicérides, as VLDLs. Então, quando a gente faz uma dosagem dessas gorduras, né, consegue dosar os triglicérides de forma direta, o HDL de forma direta também, e o LDL vai ser mais comumente calculado. Tem até hoje em dia como fazer uma dosagem direta do LDL, mas geralmente essa dosagem do LDL é de forma indireta. Então, colesterol total vai ser a soma do LDL com HDL e com VLDL, né, que é bem pequenininho em geral. Colesterol total, às vezes o colesterol total tá alto, mas porque o colesterol bom tá alto. Isso aqui foi um post que eu falei, né? Então, assim, na referência vem colesterol total de 200, que é a referência. Mas o colesterol, aí vai ser a soma, né? Pode ser que o colesterol bom, por exemplo, seja 70, o outro, o LDL 130, aí deu 200, né? Mais o LDL um pouquinho, aí vai extrapolar. Mas colesterol é bom, né? Quanto mais alto, melhor. Ele está no nível adequado. O colesterol ruim, né? Na maioria da população que não tem fator de risco, 130 é um valor aceitável. E então a gente vai ter que pensar, né, no colesterol, nível do colesterol bom, mais pelo LDL, né, que é o colesterol ruim, ou também, né, pelo não HDL, do colesterol total, tirando o HDL bom, o que sobra, vamos dizer, é um colesterol ruim, e que a gente também tem valores de referência para esse colesterol não HDL. Então, na referência do laboratório vai ter referência, né, para o colesterol total, para o colesterol LDL, para o não HDL, para o HDL. VLDL a gente geralmente até passa um pouquinho, mas se tiver muitos triglicérides, né, circulantes, a gente vai ter essa fração maior, né? Pode até, assim, o colesterol tá bom, o colesterol total tá alto, o LDL tá alto, certamente os triglicérides estão altos. Os triglicérides são dosados de forma direta também no sangue. E, gente, alguma pergunta até aqui? Tá, então sigamos. Então, a gente tem essa né, nomenclatura do colesterol, né, mais baseado pelas lipoproteínas, e mais para o colesterol LDL, né, a referência na verdade a referência não vai ser, vai ser do valor, o valor que o colesterol, né, do colesterol bom, o valor adequado do colesterol ruim, na verdade, assim, o LDL, quanto tem que ser? Depende do paciente, então não tem essa resposta pronta, né? Por exemplo, paciente que
já infartou, já teve um AVC, esse paciente tem muito alto risco cardiovascular de ter outro evento. Então, a meta para deixar o colesterol LDL para esse paciente, né? Algumas diretrizes colocam menos de 50, outras menos de 70, mas certamente abaixo de 70. Paciente que é diabético, hipertenso, mas não teve infarto, não teve derrame, ele tem um alto risco também, o LDL, né? O alvo tem que ser menor. Olá, Elza. E a gente vai, assim, desenhando o alvo para cada paciente, né? Muitas vezes, por exemplo, né, o paciente pode ter um colesterol bom, um colesterol ruim, o LDL no nível baixo, mas ele tem os triglicérides altos. Isso acontece muito na síndrome metabólica, né? Na síndrome metabólica, por uma resistência à insulina. A insulina, quando ela não age bem, ela promove a queda dos triglicérides, né? Então, quando a gente se alimenta, os triglicérides entram na circulação, aumenta a insulina, eles são quebrados, são absorvidos e o excesso é depositado no tecido adiposo. Em jejum, né, a insulina cai e a gente vai ter, né, pela ação de outra enzima lipase hormônio sensível, a quebra desses triglicérides para servir como fonte de energia. Enfim, na resistência à insulina, a insulina não age bem e deixa de inibir a lipase hormônio sensível e libera triglicérides no sangue. Isso vai fazer com que aumente a circulação, né, entre as lipoproteínas, o triglicérides aumenta. Quando o triglicérides aumenta, diminui o colesterol, os colesteróis, né? Então, muitas vezes o paciente está com triglicérides altos, e aí quando a gente trata os triglicérides, o colesterol sobe um pouquinho. É como se fossem umas bexigas, sabe? As lipoproteínas do colesterol são ricas em triglicérides, elas diminuem, mas as lipoproteínas que são mais ricas em colesterol, elas aumentam. E o pior, né, que a gente chama a dislipidemia heterogênica, as lipoproteínas que o LDL, ele sofre a ação das lipases e eles se tornam moléculas pequenininhas, e a gente chama LDLs pequenas e densas, que assim, muito grudentas na parede das artérias, né? A dislipidemia heterogênica é um critério da síndrome metabólica. A gente vai ter, então, triglicérides altos, o colesterol pode estar normal, mas esse colesterol, né, o ruim, mesmo em níveis normais, eles são altamente aterogênicos, então são bem do mal. A gente tem que tratar o paciente num contexto, diminuir a resistência à insulina, diminuir, a resistência insulínica, melhorar a ação da insulina, seja diminuindo a resistência ou aumentando a ação, às vezes até dando insulina. Aí depois dos triglicérides normalizados, né, a gente vê para quanto foi esse LDL, muitas vezes trata com as medicações específicas. Vamos entrar aqui nas medicações, até aqui alguma pergunta. Então, aí a gente vai ter dos distúrbios dessas gorduras, né, colesterol e triglicérides, a gente vai ter as dislipidemias. As dislipidemias é quando tem alto, né, ou colesterol, aí vai ter hipercolesterolemia pura, ou vai ter hipertrigliceridemia pura, ou vai ter misto. O paciente pode ter os dois altos ou um ou outro predominantemente alto. Começando pelo colesterol, né? Do colesterol, a gente vê o nível do LDL, né? Assim, se o LDL, o colesterol ruim, tiver acima de 190, isso é altamente
indicativo de que o paciente tenha um transtorno, um distúrbio genético genético e hereditário, né? A hipercolesterolemia familiar ou familiar, né? Familiar é o termo técnico dessa doença genética que é mas a gente acaba falando familiar. A hipercolesterolemia familiar, ela responde, por exemplo, porque os pacientes magrinhos, né, que comem muito bem, eles têm um colesterol alto, né? Então, eu aqui me coloco nessa situação também, né? Que é de família, mesmo fazendo muita dieta, exercício, comendo pouca gordura, o organismo ele tem um problema na limpeza desse colesterol ruim. E então essas moléculas ficam circulando mais tempo e também predispondo aí a doenças cardiovasculares. Pessoas que têm LDL acima de 190, a gente já trata com medicação, porque não vai responder, né, como não é um problema de ingesta, é um problema de metabolização, geralmente está um defeito no receptor do LDL no fígado, então a LDL fica mais tempo circulando, a gente dá as medicações mais potentes, que são as estatinas, né? Simvastatina, torvastatina, rosuvastatina, associada ou não a outras medicações para diminuir essa síntese do colesterol LDL. A gente pode combinar, por exemplo, com ezetimibe, né? E em casos, assim, em casos raros, né? A maioria das pessoas que tem hipercolesterolemia familiar, um gene, em geral, tem um gene defeituoso, então elas são heterozigóticas. Quando tem 2 genes defeituosos, aí o negócio complica bastante. São as hipercolesterolemias familiares homozigóticas, e a gente vai ter níveis altíssimos de colesterol com, assim, doença cardiovascular em pacientes muito jovens, né? Então a gente trata com estatina quando não é suficiente. Tem uma nova classe de medicação que são os inibidores da PCSK9, são medicações biológicas que fazem com que ele diminua a degradação do receptor de LDL, então por isso o receptor fica mais tempo ali exposto, né, coletando a LDL, e então a gente vai ter, né, diminuição dos níveis de colesterol. Pode ser que precise de tudo isso associado. A hipercolesterolemia familiar tem post sobre isso, tem post sobre as lipoproteínas no blog também. Então, elas são relativamente comuns. Deixa eu ver aqui, ó. 1 em 200 até 1 em 500 pessoas é um problema comum a heterozigota, né? A homozigota é menos comum, graças a Deus. Tem medicação, mas os pacientes têm que ser, né, assim, se tem uma pessoa na família com hipercolesterolemia familiar, as outras têm que ser investigadas. Pode ser que elas não sejam afetadas, né? Na minha família, nem todos os meus irmãos têm, alguns têm, outros não, né? Uma parte deles não herdou o gene defeituoso, mas tem que se fazer essa investigação familiar quando detecta uma pessoa, e quando que a gente vai pensar, né? Quando investigar colesterol, quando tem uma doença cardiovascular precoce, tem manchinhas, né? Manchinhas não, tipo uns depósitos de gordura que são os chantelasmas, a dosagem do colesterol, ou a história de um familiar afetado, né? Tem outros também, o arco senil,
em casos de mais graves de heterozigotos, xantomas eruptivos, tuberoso, enfim. Aí, esses são os casos que são comuns, mas mais raros. O que a gente vê, assim, não são familiares, são pessoas, muitas vezes, com hábito alimentar ruim, e aí o colesterol aumenta, e aí a gente pode, assim, pedir para a pessoa fazer uma dieta, atividade física. A atividade física, ela diminui mais os triglicérides e aí aumenta, é meio uma gangorra também, né? Diminui triglicérides e aumenta o colesterol bom. Pode aumentar o ruim, mas o colesterol bom estando alto, ele já protege um pouco mais. E a gente pede para fazer dieta, atividade física e ver se, né, dieta mais pobre em gordura, né? Colesterol é gordura animal. Tem o fitosterol, que é gordura vegetal, que a gente até utiliza como medicação, o fitosterol, que ele compete com o colesterol na absorção intestinal. Então, paciente que não tolera, não quer tomar estatina ou nenhuma medicação sintética, a gente pode até tentar o fitosterol, que existe em cápsulas, e tem também alimentos enriquecidos em fitosterol. É o colesterol dos vegetais. Tem até uma doença que também absorve muito, mas essa também é raro. Então, o colesterol, né, não sendo familiar no nível LDL acima de 190, a gente já pensa em familiar, e a dieta baixa em geral, que 30 miligramas por decilitro do colesterol. Então, de 190 vai cair para 160, de 160 para 130. É bem difícil cair assim, abaixo de 100 com dietas. Então, por isso que quando o paciente tem uma meta de 100 ou menor que 100, medicação vai ter que entrar na jogada. É até possível, mas é pouco provável. Se não, né, funcionou, a gente vai ver qual é o alvo dele e aí vai considerar a medicação, né, as estatinas, que são muito controversas, mas são muito eficazes, mudaram o curso natural de várias doenças, né? Por exemplo, o diabetes, né? O diabetes, eles tinham lá, depois, tratar a glicemia é importante, sem dúvida, mas o que tem mais impacto na redução da mortalidade dos pacientes com diabetes é o tratamento conjunto. Pressão, colesterol, tem mais impacto tratar isso do que a glicemia. A glicemia, com certeza, também reduz, mas numa potência. Então, paciente que já está com tratamento otimizado, a gente fala, paciente que está tomando estatina, antihipertensivo, controlando o peso, e a glicemia, é todo esse conjunto. Parar de fumar, fazer atividade física, tudo aí. Tudo tá nesse pacote. E aí a gente vai escolher uma estatina, né? Sou muito simpática às mais potentes, uso vastatina, atorvastatina, mas às vezes simvastatina cabe bem, né? Tem outras que aí dependendo, né, se o paciente tem mais sintomas musculares, também é raro na prática, viu? Não sei se é um pouco efeito nocebo. Efeito nocebo é quando o paciente lê a bula e começa a ter os efeitos colaterais, os efeitos adversos da medicação, né? Ele fica impressionado. Tem o efeito placebo, que é o efeito que a pessoa acha que tá melhorando com a medicação que é ineficaz para aquele ponto, né? Então, nos grupos dos estudos, né? Tem o grupo da medicação e um grupo placebo. O grupo placebo pode melhorar, mas o importante é que tem uma diferença estatística aí da medicação para o grupo placebo. E tem o efeito nocebo. Mas a gente entra com estatina e vê se o paciente está tendo realmente piora das dores musculares, dose CPK. Antes disso, né, muito importante avaliar se o paciente não tem uma causa secundária de colesterol alto, né? Então tem doenças renais, síndrome nefrótica. Na nossa
No nosso meio, hipotiroidismo, tem que ver antes se a pessoa tem um hipotiroidismo não controlado, que pode ser causa de aumento do colesterol. Controlando o hipotiroidismo, controla o colesterol. Esses é que eu estou me lembrando agora, né? Mas, assim, o hipotiroidismo tem que ser sempre descartado em pacientes sem história familiar, né? Que não se suspeita de doença de hipercolesterolemia familiar. A gente pensa na secundária, excluindo a secundária, a gente trata como primária, né? Se não responder a dieta e atividade física. Vamos ver mais o que. Gente, até aqui alguma pergunta? Não? Sigamos? Tá bom. Então, do colesterol basicamente essas orientações, né? Dieta e exercício, ver se não tem causa secundária e, no caso, tratar com as medicações. Aí a gente vai ter, né, as estatinas, o ezetimibe e os inibidores de PCSK9. Não sei se estou esquecendo aqui mais algum. Mas, e dos triglicérides, né? Triglicérides também é uma controvérsia. Quer dizer, não tem nenhum consenso muito grande de colesterol e triglicérides em relação aos níveis que a pessoa tem que tá? Tem que ser uma meta muito individualizada. Triglicérides altos, né? A gente sempre trata com medicação quando os triglicérides estão acima de 500. Existem algumas doenças também genéticas em que os triglicérides podem chegar a mais de 1.000, 2.000, e o risco imediato maior é de pancreatite. Não tem muito o mecanismo certo, mas uma lipotoxicidade pancreática pode causar a pancreatite por aumento dos triglicérides. Como fator independente de doença cardiovascular, quer dizer, será que os triglicérides causam infarto, né, derrame? É também uma coisa assim, de forma direta não é muito consenso, mas com certeza de forma indireta, por eles deixarem o colesterol ruim, a LDL, mais pequena e densa, diminuir o colesterol bom, a gente vai ter um efeito. Então a gente sempre trata os triglicérides. Às vezes não é preciso tratar os triglicérides com medicação, no caso mais comum, quer dizer, medicação específica para os triglicérides. O que a gente tem mais comum aqui na nossa prática, né? Pacientes com síndrome metabólica, resistência insulínica ou pacientes diabéticos, eles têm os triglicérides mais altos. A gente faz um tratamento direcionado, por exemplo, paciente tipo 2, tem mais resistência à insulina. A gente dá a nossa metformina, pode dar também a pioglitazona, que também atua reduzindo, melhorando esse perfil lipídico, né, reduzindo os triglicéridos, além de diminuir a resistência à insulina pela ação molecular, né, nos PPR-As. E a gente trata a resistência insulínica. Se paciente diabético com diabetes tipo 1, né, falta insulina, ou se não paciente com diabetes tipo 2, que já tem pouca insulina, a gente dá insulina, ou se não, secretagogo de insulina. E corrigindo o diabetes, no diabetes já controlado, os triglicérides podem melhorar muito, e a gente vai focar no alvo do colesterol ruim, no LDL. Quando os triglicérides estão altos, maiores que 500, não tem dúvida, a gente dá uma outra classe de medicação que se chama fibratos. Os fibratos, eles reduzem preferencialmente os triglicérides, né, pelo mecanismo de ação deles, e
Às vezes, quando a dislipidemia é mista, o paciente tem triglicerídeos altos e colesterol alto, a gente associa as duas medicações, uma estatina e um fibrato. Sendo que essa associação a gente faz, né, se o paciente não controlou o diabético, não controlou o diabetes, mas está com triglicerídeos altos, precisa associar sempre de olho nas enzimas musculares, porque pode juntar esses efeitos, né? E aí ter uma potencialização dos efeitos colaterais. Mas existem pacientes que realmente precisam de associação de medicação. Com certeza, a gente tem que falar para o paciente com triglicerídeos altos, fazer uma dieta mais pobre em carboidrato, né? Não precisa ser isenta, mas mais pobre em carboidrato, em gordura, e álcool também, né? Álcool aumenta bastante os triglicéridos, a gente tem que pedir para parar de beber, né? E ver que é uma causa de hipertrigliceridemia alimentar, né? O álcool aumenta peso por conta das calorias e aumenta os triglicérides também. A gente vai assim, primeiro, né? O paciente chega com uma disfunção de colesterol ou triglicérides, vai fazer um apanhado do que o paciente come e deixa de comer, se bebe álcool ou não, ver se a gente consegue fazer com que ele engaje numa dieta, atividade física, trata já a síndrome metabólica, a gente já vai estar tratando, né, pelo menos os triglicéridos, diminuindo a dislipidemia aterogênica, e depois vai colocar esse paciente no grupo de risco, ver se ele fuma, se ele é hipertenso, se ele é sedentário, se tem história familiar. Existem umas calculadoras, né, se ele é hipertenso, está controlado, não. Existem calculadoras que você vai colocando, né, idade, sexo, história familiar não entra muito, mas para mim entra. História familiar não tem nessas calculadoras. E que mais? Pressão, tabagismo, e aí ele vai dar o risco, e um risco cardiovascular ao longo do tempo, e quanto aquele paciente precisa chegar do alvo, né? Às vezes fica muito no limbo e a gente precisa, né, também sugere marcadores inflamatórios. A gente sabe, um paciente, né, com síndrome metabólica é um paciente mais inflamado, a inflamação faz parte também da aterosclerose, pode ver marcadores como proteína C reativa, são marcadores mais intermediários, mas enfim, às vezes é muito difícil pensar em termos absolutos. A gente tem que sempre pensar em termos assim muito individualizados para dar uma medicação para o paciente, né, que vai ser em geral pelo resto da vida, mas de não tratar desnecessariamente, tratar adequadamente, de forma a chegar à meta específica, personalizada para aquele paciente, né? Então, qual é o nível bom? Depende é o nível bom para você. Triglicéridos, às vezes, não é só tratando o entorno, vamos dizer assim, o contexto, a gente melhora o risco cardiovascular de forma geral, né? Então, não é um componente, são todos os componentes, excluindo causas secundárias. Então, assim, é uma decisão bem complexa que não tem quando tem muitas diretrizes, quando tem muitas calculadoras, é porque não existe muito consenso, e aí vai realmente depender do paciente, como o médico, né, atua, sendo mais ou menos agressivo, vendo uma ou outra diretriz. É bem difícil aqui falar assim de forma generalizada, mas
convido vocês a, né, se quiserem entender mais um pouco sobre o assunto, visitar o blog, tem lá na categoria, eu já até atualizei, metabolismo, aí tem metabolismo dos lípides, né? Em cada post vai ter um vídeo do YouTube no começo, o texto, vão ter as referências, no final também os posts relacionados do Instagram, que eu coloco aqui. Tem aqui e tem lá também, né? Só que lá tá mais organizadinho. Ai, gente, deixa eu ver se com... Bom, já deu bastante assunto aqui. Olha, alguma pergunta? Não sei se eu perdi alguma. Eu realmente, se tiver, que façam novamente, que eu acho que... não, gente, então... Obrigada pela participação de vocês, olha aqui, superou minhas expectativas da participação, né? Porque, enfim, é um tema difícil, não tem resposta pronta, mas vocês têm que entender, né, um pouquinho como interpretar, só que se vai tratar ou não com medicação depende de várias coisas e cada um tem o seu alvo terapêutico, que dá para conseguir, às vezes, sem medicação, né? Mas eu, particularmente, sou fã das estatinas, não tenho nada contra, porque, enfim, né? Aqui, forma pessoal, né? O meu pai morreu muito cedo, com 59 anos, de um infarto fulminante, então eu não quero correr risco, não. Então, elas são minhas amigas já há várias décadas, e aí, né, assim, a gente carrega um pouquinho na prescrição de várias coisas né, da visão de mundo, da experiência pessoal, né, e as diretrizes estão aí para ajudar, mas não define, a gente coloca muita coisa e discute com o paciente, né, as preferências, sem dúvida, ninguém vai empurrar nenhuma prescrição para ninguém, paciente adere ao tratamento, se quiser, tem que confiar no seu médico, né? Definir as metas e estratégias. Pessoal, muito obrigada, então. Vou encerrar a live vai ficar gravada, certamente no YouTube e aqui no Instagram. Vocês podem deixar os comentários e compartilhar com alguém aí, se vocês quiserem, se lembraram de alguém nessa live aqui, e vai lá também no post, no blog. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.